Olá pessoal, vamos lá, vamos continuar o estudo de campo elétrico e agora a gente fecha com a parte teórica, beleza? Então vamos lá com o estudo de campo elétrico, parte teórica agora. Bom, o que a gente vai aprender agora? A gente vai aprender sobre as linhas de força. Então, linhas de força são linhas tangentes ao vetor campo elétrico em cada um dos seus pontos. Elas são orientadas no sentido do vetor. Bom, o que eu queria mostrar para você aqui? Eu queria que você acompanhasse um pouquinho comigo o raciocínio do seguinte, ó. Imagina que você tivesse um vetor, uma carga positiva aqui e uma carga negativa aqui, como tem na figura ao lado. Nós vamos mais ou menos chegar nessa figura ao lado. Se você fizesse o vetor nesse ponto aqui, campo elétrico, seria o vetor da carga positiva ficaria assim, o vetor da carga negativa ficaria assim, e o resultado seria a soma vetorial dos dois, que ficaria alguma coisa mais ou menos assim. Se você fizesse o vetor campo elétrico nesse ponto, você faria a soma desse aqui, que seria assim, com esse aqui, que seria assim, o resultado seria alguma coisa assim. Então, se você fizesse o campo elétrico em vários pontinhos aqui, eles te dariam, se você fosse ligando assim os vetores que iam dando aqui, as setinhas que iam dando aqui assim, ó, e você fosse fazendo tangente a elas, você ia ter aquela linha ali. Então, as linhas de força, elas são construídas ali, você fazendo pontinho por pontinho, como é que seria a direção do campo elétrico em cada ponto daquele. E aí, isso dá o contrário também. Ou seja, se você quiser saber como é que é o campo elétrico nesse ponto aqui, já que eu tenho as linhas de força, ele vai ser tangente aqui, ó, ele vai ser desse jeito aqui. Como é que é o campo elétrico dessas duas cargas aqui, ó? Ele vai ser assim. Como é que é o campo elétrico aqui? Vai ser assim. Como é que é o campo elétrico aqui? Vai ser assim. Repare que aqui é uma carga positiva e uma carga negativa. As linhas de força estão saindo da positiva e indo para a negativa. A gente aprendeu que o campo elétrico ele sempre sai da positiva, né? E ele sempre entra na negativa. Então, esse exemplo aí. Então, entenda, anota, o campo elétrico ele é sempre paralelo à linha de força. Ele é tangente ali à linha de força. Tranquilo? Isso é muito importante. Tá? Anota esse conceito. O campo elétrico, ele é sempre, ó, linhas de força são linhas tangentes ao vetor campo elétrico. Então, o campo elétrico é tangente em cada um dos seus pontos. Elas são orientadas no sentido do campo. Então, por exemplo, quando essa linha de força está indicando aqui para baixo, quer dizer que o campo aqui está indo para baixo. Tá certo? Então é isso, linha de força. Olha, as cargas positivas, as linhas de força são concêntricas a elas saindo da carga. Eu vou sair um pouquinho da câmera aqui para você ver melhor a negativa. E a negativa, repara, são concêntricas também, só que os campos elétricos estão indo para ela. A gente já tinha aprendido sobre isso. Então a positiva é saindo dela e a negativa é entrando para ela. Beleza? Então era isso que eu tinha para falar com você aqui nesse momento. Vamos lá, vamos seguindo. Olha aqui dois desenhos, um com duas cargas positivas, outro com uma positiva e outra negativa. As positivas todas saindo delas, ficaria mais ou menos assim o desenho, e uma positiva e uma negativa ficaria desse jeito. Se fossem duas negativas, ficaria mais ou menos do jeito que estão as positivas aqui, só que ao invés de saindo das cargas, estaria entrando. Tá? Então, por exemplo, como é que é o campo elétrico nesse ponto aqui, Edi? Aqui, ó. Como é que é o campo elétrico aqui nesse ponto? Aqui. Então, com as linhas de força aqui, eu consigo saber. É para isso que servem as linhas de força, eu consigo determinar como é que é o campo elétrico em cada ponto. Bom, gente, nesse exercício aqui, ó, o exercício da Unicamp, ele fala assim, ó, a figura mostra as linhas de força do campo eletrostático criado por um sistema de duas cargas pontiformes, Q1 e Q2. Bom, eu já consigo perceber de cara que a Q1 é uma carga positiva,
porque as linhas de força estão saindo dela. E a Q2 é uma carga negativa, porque as linhas de força estão indo para ela, né? A gente já consegue observar isso aí. Agora o exercício pergunta para a gente, nas proximidades de que carga o campo eletrostático é mais intenso? Por quê? Então a resposta é a Q1, porque se você reparar eu tenho várias linhas de força aqui em Q1. Está mais intenso a quantidade de linhas de força aqui em Q1 do que em Q2. Então, essa regiãozinha aqui, ó, tá vendo? Ela tem mais linhas de força do que essa regiãozinha aqui. Reparem que aqui, ó, tá mais espaçada. Aqui em Q1 tá um monte de linha de força saindo, olha. É muita linha de força saindo aqui em Q1. Então, ela vai ter nessa região, o campo eletrostático vai ser mais intenso. E era para isso que eu trouxe esse exercício para vocês, para mostrar isso, que aqui em Q1 o campo eletrostático seria mais intenso. Que o Q1 e Q2 serem positivos, o Q1 e Q2 ser negativo, isso eu já tinha explicado para vocês, não tem nenhuma novidade aqui nesse exercício, a não ser constatar, né, Q1 é positivo, vezes o Q2 que é negativo, então menos vezes mais dá menos, então a resposta da letra B seria menos, a resposta da letra A seria Q1, pois tem mais linhas de força ao seu redor. Está mais denso a quantidade de linhas de força ali ao redor de Q1 do que em Q2. Beleza? Então era essa a resposta dessa questão. Era para isso que eu trouxe essa questão para vocês. Beleza, gente? Forte abraço para vocês. Até a próxima questão. Forte abraço nada, a gente continua aqui. Estou viajando, gente. Vamos continuar. Campo elétrico uniforme. Tem-se um campo elétrico praticamente uniforme entre duas placas eletrizadas com cargas elétricas de sinais opostos, então tem uma carga positiva e uma carga negativa. Para que isso ocorra, a distância entre as placas deve ser muito pequena quando comparado com as dimensões. Ou seja, por exemplo, eu tenho a distância entre as placas de 1 centímetro e o tamanho das placas é 10 metros. Sei lá, exagerei aqui, claro. Mas imagina, eu tenho a placa aqui com 10 metros e a distância entre uma placa e outra é de 1 centímetro. Então, praticamente, o campo dentro aqui vai ser um campo elétrico uniforme. O que quer dizer um campo elétrico uniforme? Em qualquer ponto aqui, o campo elétrico vai ser sempre o mesmo. Sempre com a mesma direção, mesmo sentido e mesmo valor. De mesmo quando estiver pertinho aqui do menos, sim, porque é como a gente falou, a dimensão das placas vai fazer essa relação entre o comprimento das placas e a distância entre uma placa e outra, vai fazer com um campo elétrico uniforme ali, tá? Então é isso. Quando a distância entre as placas não for desprezível, quando comparado com suas dimensões, o campo elétrico é praticamente uniforme na região central entre as placas e não uniforme perto das bordas, ou seja, quando a dimensão entre a distância, né, entre as placas e o tamanho das placas não for tão desprezível assim, no meio dela aqui vai ser uniforme e nas bordinhas ele vai ser não uniforme. Repare que aqui o campo elétrico aqui vai ser assim, o campo elétrico aqui vai ser assim, o campo elétrico aqui vai ser assim. Então ele muda a direção aqui e vai mudar também o valor, pode mudar o valor também. Mas aqui no meio, na região central, nessa região aqui, eu ainda consigo ter um campo elétrico uniforme, tá bom? Uma carga elétrica de 1 microcoulomb, ou seja, 1 vezes 10 a menos 6 coulomb, de massa 10 a menos 6 kg, é abandonada em repouso, então a velocidade inicial dela 0, num ponto A de um campo elétrico uniforme de intensidade 10 a quinta Newton por coulomb, conforme a figura. Determine, letra A, a intensidade da força elétrica que atua em Q. Força elétrica é a carga vezes o campo. Então, a carga é de 1 vezes 10 a menos 6. O campo é 10 a 5. Então, a força vai ficar sendo 10 a menos 1 newtons. Essa é a letra A. Letra B. A aceleração de movimento de Q. Olha,
ele pediu, inclusive, para desprezar as ações gravitacionais, ou seja, a única força que age sobre ela é a força elétrica aqui. Então, a gente sabe que força resultante é massa vezes aceleração. A força que age sobre ela é 10 a menos 1, a massa é 10 a menos 6, e eu vou descobrir a aceleração. Isso aqui, para quem está começando a física agora, isso aqui a gente vai aprender em dinâmica. Essa aqui é a segunda lei de Newton. Então, a aceleração ficou sendo 10 a menos 1 dividido pelo 10 a menos 6. A aceleração ficou 10 a 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza, essa aqui é a letra B. A velocidade que possui ao passar por B, situada a 0,2 metros de A. Então, essa distância aqui é de 0,2 metros. Então, eu vou fazer um Torricelli aqui, em homenagem ao Góis, que adora o Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2AD. Góis ele está fazendo exercício de química, ele está usando Torricelli. Velocidade final ao quadrado é o que eu quero descobrir. É igual a velocidade inicial dele, que é 0 ao quadrado, 2 vezes a aceleração, que é 10 a quinta, vezes a distância é 0,2. Então, a velocidade final ao quadrado vai ser aqui 2 vezes 0,2 dá 0,4, que é 4 vezes 10 a menos 1, vezes 10 a 5. A velocidade final ao quadrado vai dar 4 vezes 10 a 4. Então, a velocidade vai ser raiz quadrada disso, raiz quadrada de 2, 2. Raiz quadrada de 10 a 4 dá 10 a 2. Então, a velocidade deu 200 metros por segundo. Não, deu até uma aliviada, né? A máquina está fazendo um barulhão. Então, essa aqui era a nossa questão, tá? Confirmando aqui, força é a carga vezes o campo. A carga 1 vezes 10 a menos 6, o campo 10 a 5. Então, deu 10 a menos 1. 10 a menos 1, a massa 10 a menos 6. 10 a menos 1 dividido por 10 a menos 6 dá 10 a 5. E achamos a aceleração. Com a aceleração, a gente combinou aqui a fórmula de Torricelli. Então, esse exercício foi um exercício que envolve tanto a parte de campo elétrico, envolve a parte de dinâmica. Na hora que a gente chegou ali, força resultante igual a massa vezes aceleração, a gente usou aqui a segunda lei de Newton, né? Força resultante igual a massa vezes aceleração, e ainda usamos um Torricelli ali. Reparem, a sua prova, ela não faria a letra A, B e C para você ir resolvendo, ela simplesmente daria esse enunciado aqui, e te perguntaria a velocidade, te perguntaria isso aqui que está na letra C, ó. A letra A e a letra B, você que tinha que entender que você tinha que fazer. Na verdade, você ia ter que entender isso. Olha, você ia pensar, olha, a velocidade que Q possui ao passar por B situada a 0,2 de A. Então, você vai pensar, poxa, se eu quero saber a velocidade dele ali, eu vou fazer um Torricelli. Beleza, você já vai colocar o Torricelli. Presta atenção que eu estou te ensinando agora a raciocinar logicamente na parte de exatas, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é ir direto no que você quer. Pô, se eu quero a velocidade dele, né? Eu tenho a distância aqui entre os dois, eu vou fazer um Torricelli aqui. Eu tenho a velocidade inicial, eu tenho a distância entre eles, para eu achar a velocidade final, falta só achar a aceleração. Pô, eu aprendi lá em dinâmica que força resultante é massa vezes aceleração. Eu tenho a massa, está aqui. Para eu achar a aceleração, basta saber a resultante. Pô, então eu tenho que achar a força que está agindo sobre ele. Mas se isso aqui é uma partícula num campo elétrico, a gente sabe que a força é a carga vezes o campo. Então, na hora que eu achei aqui a força, eu consigo achar aqui a aceleração. Quando eu achei a aceleração, eu achei a velocidade final, que era o que eu queria, beleza? Então, a gente encerra aqui toda a parte teórica, entre aspas. A gente sempre fala isso, teórica, entre aspas, porque a gente está sempre fazendo muitos exemplos, como a gente acabou de fazer. Então, essa é a parte teórica. Tudo que você precisa de conceito sobre campo elétrico foi dado nessas aulas agora, beleza? Agora a gente tem que fazer exercício para ficar bom nisso aí, beleza, gente? Então, recapitula aí, dá uma olhada de tudo direitinho para você ficar bem e não perder nenhuma questão de campo elétrico, beleza? Forte abraço e até a próxima aula.